Bom dia. Mais uma manhã de meditação, reflexão neste canal humilde, simples, mas um canal de bênção, palavra ouvida, o evangelho sem fantasia. Aqui a gente não enfeita para atrair multidões, prega a verdade para salvar a maioria. Amém? Bom, nós vamos continuar sobre os 3 conselhos básicos para se ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida bíblica. Eu até costumo dizer que o título deveria ser aqui, 3 conselhos básicos para uma vida bíblica plena. Por quê? A Bíblia nos mostra que a vontade de Deus, ainda nesse tempo presente, nesse século presente, nesta vida passageira e rápida, por esse plano material que nós vivemos, esse plano metafísico, ele tem sim um desejo, Deus tem, o nosso Pai tem o desejo que a gente tenha uma vida plena. Continuando o nosso estudo, né? Eu vou para a segunda parte desse estudo. Então, a Bíblia por si só não é triunfalismo, não é teologia de prosperidade, não é teoria do ter que se dar bem em tudo, eu não tenho que sofrer, não. Tudo na vida é um processo. Todo sucesso, todo bem-estar, toda conquista, ela sim passou por um processo de dor, sofrimento, perseguição, calúnia, perda, quedas e por aí adiante. A questão é que a conquista é dos valentes, a conquista daqueles que começam e não terminam, porque Deus é um Deus de início, meio e fim. Escrever história com Deus é começar, passar pelo processo que é o meio e chegar ao fim onde Deus quer. Porque a sua vitória como cristão, como filho de Deus, como quem professa a fé que essa Bíblia declara para nós, porque crê nessa Bíblia, a sua vitória, ela vai também testificar da veracidade da palavra, ela vai trazer à tona que o Deus que nós pregamos é um Deus que se importa e interage com aqueles que crê nele e o buscam. Então isso vai glorificar o nome do nosso Deus, vai exaltar ainda mais o poder da mensagem da cruz e vai atrair pessoas para a fé, para que obtenham a salvação de suas almas. O primeiro conselho foi amar a Bíblia. Falei, vocês vão lá, assistam lá. O segundo conselho bíblico para uma vida bíblica, a vida bíblica é uma vida plena. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo que você vai vencer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as lutas, as aflições, as perdas, os desvios de rota. Por fim, Deus acaba aproveitando tudo que eu faço de errado também, não que Ele queira que eu erre, mas como Ele não obriga eu a acertar em tudo, Ele só me aconselha e me mostra o caminho. Se eu acontecer de errar e tomar desvios, Ele vai acabar aproveitando a situação e vai me abençoar, né? Bom, enfim, a gente tem que entender que para ter uma vida bíblica plena é uma vida de quem crê na Bíblia. Que a Bíblia manda examinar a Escritura, já que eu julgo ter na Bíblia os parâmetros para uma vida eterna. Mas também entendimento, que Deus, Ele intervém sim, Ele interage sim conosco aqui. Isso é Bíblia, isso é simples, qualquer leigo que ler um pouquinho a mais vai entender o que eu estou falando. O segundo conselho é: tenha uma fé completa. Que fé é essa? A fé completa é a fé que agrada a Deus. Porque existe o conceito fé, é uma palavrinha de 2 letras, mas que tem uma extensão, que abre um leque de paradoxos, de metáforas, simbologias, que nos levam e nos conecta a tantos interpretações e entendimentos, que é uma coisa misteriosa, como a fé do assunto, né? E a fé que agrada a Deus, você vai logo de cara ir lá em Hebreus 11, ler lá os heróis da galeria da fé. Nós chamamos o capítulo 11 o capítulo da galeria dos heróis da fé, onde falam de referências de toda a Bíblia. Ali foi usado aqueles personagens como referência, como ponto de partida inicial para se ter referência de que é uma fé que agrada a Deus. Por
foram homens que não alcançaram a promessa que ouviram, mas creram até a morte, abrindo mão de tudo e de todos, de confortos, de tudo que fosse possível, eles abriram mão para viver uma vida que agrada a Deus, crendo numa promessa que ainda não viam, mas acreditavam que ela seria real. E suas gerações que tomaram posse, né, do ato de fé. Capítulo de Hebreus 11, ele vai terminar da seguinte forma, simplificando, a tradução é que eles, pela fé, eles obtiveram, eles alcançaram um bom testemunho. Vamos lá. Pela fé, eles alcançaram, obtiveram um bom testemunho. Por uma vida de fé, eles alcançaram um bom testemunho. Um bom testemunho que fala ali é um bom testemunho visível. É algo que chamou a atenção dos céus, é algo que chamou a atenção dos ciclos de relacionamento que eles viveram em suas épocas. Então eu vou traduzir para você. Pelo estilo de fé que eles viveram e praticaram, eles tiveram um estilo de vida impactante na terra e que agradou e atraiu a atenção dos céus para ele. Fé é estilo de vida. Fé é estilo de vida que me gera princípios, valores e prioridades segundo a fé. Então me faz viver uma vida sem inversão de valores. E ainda que eu sofra como todo mundo, que o sol nasce para todos, a tempestade, a chuva, a garoa, a seca, as fatalidades naturais, né? As trajetórias trágicas da natureza, tudo isso, as 4 estações do ano, o movimento da terra, a rotação e translação, beneficia, atrapalha, ajuda, causa impactos positivos e negativos na vida de todo ser humano, independente de fé ou de não ter fé. A diferença é que quem tem fé, ele tem uma forma diferente de viver situações negativas e uma forma grata de viver os bons momentos com Deus. Mas não deixa Deus nessa situação negativa. E Deus cria atalhos, encurta caminhos, dá uma força sobrenatural especial para aqueles que o buscam, dá uma visão sobre a aflição e como superá-la diferente dos demais, e nos conduz em vitória sem que nós sejamos desonestos, sem que nós venhamos nos corromper, venhamos a ter atitudes e ações que não são louváveis para poder chegar a algum lugar. Não há desespero para quem vive o estilo de vida de fé, porque em Hebreus 11:6 vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se eu me aproximo de Deus, eu já creio nele, porque senão eu não me aproximaria de Deus. Então já mostra os aspectos diferentes da fé. Eu já aproximei em Deus, agora eu tenho que me aproximar dele crendo no sobrenatural, que ele é galardoador. Galardoador nada mais é do que premiador, aquele que premia segundo o ato de fé. Amém? Então, entenda isso. Sem fé é possível agradar a Deus. Não é verdade? E eu tenho que crer que Ele não é só um Deus que está lá, eu estou aqui. Quando a Bíblia fala que Ele é galardoador, Ele está falando que Ele premia. Está falando que Ele vai premiar aqueles que conquistarem, aqueles que lutarem. Galardoar é dar o que eu mereço por mérito, pelo que eu alcancei. E isso vai dizer também, em outros contextos, que Deus é um Deus que interage com o ser humano, com o filho, e intervém sim, premiando pelo seu esforço, mediante uma vida que tem um estilo de vida regado à fé. Veja bem, lá em Tiago 2,19 vai dizer o seguinte, Tiago 2,19: queres tu que Deus existe e é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19 diz aí: porém os demônios creem e estremecem, mas não seguem, não obedecem e não querem Deus. Eles se recusaram a ser de Deus, se rebelaram contra Deus através da rebelião luciferiana e não querem. Então crer não é só o suficiente. Você tem que crer, temer, seguir, ter relacionamento, interagir com esse Deus que você crê. Então a gente tem que entender que a fé que Deus quer, ela é uma fé que faz você seguir Deus, começar uma caminhada com Deus, passar pelo processo e ir até o fim, independente dos fatos dizerem não,
independente dos obstáculos serem excessivos na sua vida, independente de qualquer coisa, a fé que agrada a Deus é a fé que me leva a ter um estilo de vida que eu nunca desisto daquilo que eu acredito, sabendo que o que eu acredito que eu quero está dentro dos princípios bíblicos, não fere os padrões morais do meu Pai, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por mim. Então eu vou até o fim. Se você ver a palavra do juiz Inico lá em Lucas capítulo 18, sabe, uma mulher insistindo com o juiz. A Bíblia relata, narra que o juiz era iníquo, não temia a Deus, não respeitava a Deus, não temia homens, não respeitava homens, tinha poder, e ele então não ia se importar com uma viúva pobre, uma viúva que estava brigando por uma coisa, uma mulher que não tinha poder nenhum. Ele não temia muito menos a Deus, quanto menos qualquer outra autoridade da terra. Ele se autoproclamava suficiente. Mas a insistência de uma mulher em ter uma causa que era o direito dela, fez aquele homem mau que poderia ter, naquela época, no contexto histórico, poderia matá-la com muita facilidade, sem ter qualquer tipo de punição, porque era um homem de poder e temido, e ele então a resolve atender. Aí Jesus fala, que dirá então de Deus? Se Deus é amor, né? Estou falando minhas palavras aqui, contexto disso aqui. Jesus falou, se um juiz iníquo atendeu essa mulher, considere que Deus também fará o mesmo, porque Deus não é iníquo, Deus não é mau, Deus é amoroso, Deus gosta de atender, e a Bíblia diz que a gente tem que buscar o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça. O que é isso? Buscar aquilo que me é direito. Então, o segundo conselho é ter a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus me torna um adorador constante e contínuo e um adorador incondicional. Eu não dependo das situações de vitória, de derrota, não dependo de momentos bons, de maus momentos, eu não dependo daquelas passagens da minha vida, ruim ou mal, independente da minha tristeza, da minha depressão, da minha alegria, eu sou adorador, adoro chorando, adoro triste, adoro rindo, adoro alegre, adoro angustiado, adoro com leveza de espírito, o melhor dia da minha vida. Só que o melhor dia da minha vida me faz adorar, mas o pior dia da minha vida me faz adorar mais intensamente que o melhor dia da minha vida. E isso é a fé que agrada a Deus. A adoração contínua mostra incondicionalidade. Eu sou incondicional na minha adoração. Eu adoro porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele salva, porque Ele tem poder. E eu quero morar com Ele, independente do que eu conquistar na terra. Independente do grau da minha felicidade terrena, eu vou adorar o Papai. Pronto, amém? E a fé que agrada a Deus é a fé de Jó, que Jó aceitou tudo de Deus com prazer. O que ele falou? Nu eu vim, nu eu vou voltar, se Deus deu, amém, se Deus tirou, amém, bendito seja o nome do Senhor em qualquer circunstância. Ele perebento, sentado, doente, pobre, a mulher blasfemando, todo mundo que ele amava morto. Ele disse, estou triste, estou angustiado. Ele amaldiçoou o dia da vida dele, ele estava angustiado e nervoso, mas ele falou, se Deus fez, glória a Deus. Seja louvado, papai. A fé que agrada a Deus é uma fé chamada de fanatismo, de loucura, de idiotice pelo mundo que não consegue compreender Deus. Isso é o segundo conselho. Tenha fé completa. Essa é a fé que agrada a Deus, em nome de Jesus Cristo. É a fé de quem nunca desiste, de quem adora contínua, constante e incondicionalmente. É a fé de quem aceita tudo que vem da vontade de Deus. Tenha, por exemplo, os próprios personagens. Tenha, por exemplo, os próprios personagens de Hebreus 11. Tenha, por exemplo, Davi. Tenha, por exemplo, José. Tenha, por exemplo, Jó. Né? Tenha, por exemplo, os apóstolos e etc, etc e tal. Vida plena. 3 conselhos básicos, fortes sobre a sua vida. Ame a Bíblia. Eu falei sobre isso. Tenha fé completa que agrada a Deus. É isso aí. E quarta-feira eu termino essa mensagem em nome de Jesus Cristo, esse estudo. Deus te abençoa, que resplandeça a glória de Deus. Segunda-feira começou, primeiro dia útil da semana. Tenha fé, paciência, busque Deus. Se vier momentos traiçoeiros, difíceis, de engano, traição, mentira, ingratidão, perseguição, injúria, calúnia, não temas, mas se alegre porque está sendo co-participante do sofrimento de Cristo na sua vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu profetizo semana de vitória para você. Ajoelhe e ora e verás como que sua vida vai ser transformada. A paz do Senhor.